Hoje é feriado e eu tô em casa à toa e tirei para analisar alguns vídeos, igual está passando aqui atrás agora. O que eu reparei com isso? Eu reparei que desde o princípio o homem ele é reconhecido pelos feitos dele de força, de força. O homem é reconhecido pelos feitos dele de força. O homem, desde o princípio, ele é considerado homem porque ele é mais forte do que a mulher. O homem é considerado homem porque ele é considerado homem pela estrutura física dele. E eu estava analisando isso aqui com os vídeos que eu estava olhando. O cara sempre teve que ser forte. O homem sempre teve que ser forte. Quando eu falo forte, é força física mesmo. Tá? Força física, ter músculo. Não estou falando totalmente de tamanho, porque você pode ser um cara musculoso e não ser tão grande, mas pode ter força. E você, no princípio, no início, para você carregar um tronco de árvore nas costas, tu tinha que ser forte, porra. E os caras colocavam uns troncos de árvore nas costas, saíam arrastando aquilo, e ia embora. E eu comecei a analisar isso, eu comecei a ver, e trazendo isso para dentro da musculação, eu puxei na minha mente algumas lembranças de 30 anos atrás, e eu reparei que há 30 anos atrás tinha academias que a gente não fazia nem de besta em entrar nela. Por quê? Porque a gente ia passar vergonha. Porque lá os caras estavam pegando muito peso. Na verdade, eu vou falar isso com bastante certeza. Os caras queriam ter um corpo grande, mas a preocupação deles na época, pelo menos na minha cidade, era em ser forte, ter força física. E a disputa era muito grande, porque às vezes você estava numa roda de amigos, às vezes pá, rolava um assunto, aí o cara falava assim, porra, esse cara aí faz 50 barra fixa. Igual tinha um cara na época que ele pulava numa barra fixa e fazia 50 vezes barra fixa. E o corpo dele era todo definido mesmo. A disputa era para quem levantava mais peso no supino reto, parceiro. Eles não olhavam nem tanto o corpo, era supino reto. Se o cara deitasse ali e levantasse 100, 150, 200 quilos, era o cara. E eu lembro até que nessa época, quando você estava treinando, né, dando seu treino fofo lá, batendo seu treino fofo, e esses caras chegavam para treinar, o próprio, que na época não existia CREF, não existia nem professor dentro de academia, mas a própria pessoa que tomava conta da academia virava e falava assim, ó, meu irmão, dá licença aí porque os caras chegou aí, os caras vão querer usar o supino. E você tinha que meter o pé, e você parava de treinar e ficava olhando os caras, porque realmente, cara, era muita força que os caras tinham. Eu me deparei com várias situações assim. Eu conheci um negão chamado Marcão, que naquela época, cara, há 30, 20 anos atrás, ele fazia uma rosca concentrada com barra, uma rosca Scott, com 40 quilos de cada lado, parceiro. 40 quilos de cada lado, você sabe o que é isso? Conheci um outro também que me surpreendeu. Ele fazia desenvolvimento por trás da cabeça, arrancando a barra do chão, porque nem existia aparelho para fazer isso. Tá? Com 85, 90 quilos, ele arrancava aquilo do chão, jogava para cima da cabeça, fazia 10 vezes, quase 100 quilos. Os caras não eram fortes mesmo, mano. Forte mesmo. E eu vendo os vídeos, vi mais para a época agora. Até os final dos anos 90, os bodybuilders americanos, pelo que eu posso ver, eles também eram assim.
Existia uma disputa de força ali, além da disputa do corpo. Você vê que tem cargas, muitas cargas que são levantadas naquela época, que atletas levantou naquela época, que hoje não se levanta, cara. Não se faz o que os caras fazem. Agachamentos, treinamento, não se fazem. O Coleman é um exemplo disso. Marcos Ruhl é um exemplo disso. Dória Eide é um exemplo disso, de treinar com força. E eu comecei a analisar isso e falei, isso acabou quando isso aí foi até, eu creio eu que foi até 2000. Arrastando aí 2005 ainda se tinha esse tipo de pensamento na cabeça que o homem tinha que ser forte, ter força física. Eu lembro que nas minhas brincadeiras de criança, a gente disputava força, porra. No colégio a gente disputava queda de braço. Porra, hoje em dia, eu vejo que hoje em dia isso aí se acabou. Pelo menos aqui no Brasil. Colocaram dentro da cabeça né, de alguns homens, ainda mais homens que praticam a musculação, que ele não precisa se matar fazendo força mais. É só ele puxar um peso com jeitinho, é só ele puxar com técnica, começar a ensinar técnicas para o cara não levantar mais peso, só usar técnica. E a técnica estão fazendo os homens ficarem cada vez mais sensíveis. Cada vez mais sensíveis. Você olha dentro dessas academias, pode fazer esse teste aí. Quantas pessoas vocês verem dentro de uma academia fazendo um agachamento livre com mais de 100 quilos? 100 quilos para um agachamento não é muita coisa. Quantas pessoas você vê dentro de uma academia fazer um supino 45 ou supino reto com mais de 100 quilos? Então, hoje em dia, os homens estão muito sensíveis. Ficaram muito sensíveis. Eles aprenderam que, ou pelo menos ensinaram, que eles não precisavam ter força. Que eles precisam ser técnicos. Eu me surpreendo com isso, porque o homem só é homem pela força que ele carrega no corpo dele. E cada dia mais o homem está ficando mais fraco, mais sensível, perdendo características de homem. E as coisas não estão melhorando com esse tipo de pensamento e raciocínio. Pelo menos eu penso o seguinte, o time que está perdendo, eu acho que tem que mudar, cara. O time que está perdendo, eu acho que tem que mudar. Então, hoje eu fico vendo os corpos dentro das academias cada vez piores, cara. Eu com 45 anos hoje, eu faço um treino, pra mim, que eu fico vendo a garotada, não chega aos pés, cara. Às vezes alguns querem revezar comigo em algum aparelho, eu tenho que tirar quase 50% da carga, porra. Será que isso está sendo bom? Fala pra mim, será que isso está sendo bom? Quem nós estamos construindo? Antigamente, no princípio, né, as mulheres olhavam para aquele cara que era mais forte. Porque automaticamente aquele cara que era mais forte, ele tinha mais testosterona, era um cara mais ativo. E as mulheres, aquilo mexia com elas, né? A mulher, quando via um cara muito forte, forte no sentido assim de força física, de fazer e acontecer, ou até de corpo mesmo, aquilo atraía as mulheres, deixava elas, creio eu, que elas deveriam pensar, esse cara deve ter 15 mil de testosterona, e se alguma coisa acontecer comigo, ele vai me proteger. Hoje em dia, vocês verem que as próprias mulheres
estão querendo homens sensíveis, homens fracos, e depois elas reclamam, depois que casa com esse tipo de homem. Quero deixar bem claro, você não precisa ser musculoso para ser forte, tá? Tem uma diferença. Você pode ser magro e ser forte. Estou falando de uma forma geral. E essas mesmas mulheres que hoje casam com esses homens fracos, os homens sem força, elas, quando ficam um pouco mais velhas, que vão entender o que elas precisam de um homem, elas reclamam. Ah, esse cara só vive cansado. Ah, esse cara não dá mais no couro. Ah, esse cara só sabe comer pão. A barriga desse cara tá indo lá no joelho. Ele só vive com aquela cueca mijada andando dentro de casa. Não tem força mais para nada. Mas quando você era novinha, bonitinha, você quis de repente esse cara, pô. Porque tudo se dá sinais. Tudo dá sinais. Então eu vejo que hoje os homens sensíveis tomaram conta. E eu acho que isso não vai ser muito bom. Tá? Se isso foi uma estratégia criada dentro de algum sistema, porque homens fracos fazem filhos fracos, homens e mulheres fracas fazem filhos fracos. Isso para um país não é muito bom, porque se esse país entrar num atrito, igual alguns países aí entram, esse país é de fácil domínio. Então, eu quero deixar essa reflexão com vocês aqui, ficou bem longo, mas se eu posso dar um conselho a vocês, façam força. Enquanto vocês tiverem força, façam força. Enquanto vocês estiverem vivos, façam força. E comecem cedo, para quando vocês tiverem 40, 45, 60, 70 anos, vocês puderem aproveitar essa força que você conquistou. Porque se você não fizer isso, ainda jovem, quando você estiver com seus 60 anos, 70 anos, você vai estar com uma testosterona de uma menininha de 12 anos, faltando um pouco botar uma saia ou uma fralda e pedir quem cuida de você para te dar mamadeira na boca, né? Então fica o meu conselho aí. Façam força, seja forte. Força nunca é demais. Valeu? Igor Ronan mostrando. Me segue e acompanha aí.